reflexão propriamente dita, eu quero lembrar, não é? Porque eu sei que todos nós conhecemos muito bem estes textos bíblicos. O primeiro deles está em Êxodo 27. Diz assim: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Pense nesse versículo, irmão. Vamos pensar comigo novamente, vamos recitá-lo? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E vou justificar porque pedi que você pensasse, porque fiz questão de lhe lembrar esse texto. Porque nunca o nome de Deus foi tão utilizado numa campanha como está sendo utilizado nesta campanha agora. E aí eu peço a você, né? E aí eu não quero saber de focar nos candidatos, mas no seu comportamento. Preste muita atenção cada vez que você utilizar o nome de Deus. Seja para defender o candidato que você quer que seja eleito, seja para acusar aquele candidato que você torce para que perca. Porque a Bíblia diz que Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Então, a primeira reflexão que eu quero é que você pense, e eu estou falando isso, irmãos, ao observar o comportamento de muitos irmãos em Cristo, que parece que em suas Bíblias não tem esse versículo. Uma recomendação muito séria sobre tomar o nome de Deus. Isso não é falar o nome de Deus, não. É simplesmente tomar o nome de Deus para justificar, não é, as suas atitudes, como às vezes, né, e de forma irresponsável, muitas pessoas casam, né, a mulher toma o nome do homem e não honra o compromisso que assumiu ao casar-se. E assim, muitas vezes, as pessoas usam o nome de Deus para falar e fazer coisas com as quais Deus jamais estaria comprometido. Há um outro versículo que eu gostaria de lembrar aos irmãos. E eu quero dizer, não é, antes que alguém já comece a fazer suas conjecturas, que eu não votei em nenhum dos dois candidatos que estão disputando o segundo turno. E quando foram apresentados os 13 candidatos com os seus 13 vices, eu falei que lamentava muito, né, de observar e ao analisar os 26 que estavam ali postulando a liderança do Brasil, infelizmente, quando a gente analisa com um olhar cristão, a gente observa que está muito mal representado politicamente. Mas algum deles vai presidir o Brasil e a gente tem que orar para que seja. E eu comecei minha lista assim, irmãos, tirando, né? Nesse eu não voto, nesse eu não voto, nesse eu não voto. Infelizmente, essa eleição foi assim. Mas agora não me preocupa mais, né, os candidatos, mas o comportamento dos cristãos. E há um outro versículo que eu gostaria de ler para os irmãos, está em Mateus 5, 21, que diz assim: Eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Preste muita atenção nesse versículo, meus irmãos. A Bíblia está dizendo que quem chamar seu irmão de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. E o que nós temos observado nas redes sociais são que irmãos não somente estão chamando os outros de tolos, mas de burros, de ignorantes, né? Um taxa o outro disso, outro daquilo. E a gente está observando que as pessoas estão sendo muito levianas na maneira como estão tratando a questão política. E estão, em nome de Cristo, agindo de uma forma totalmente estranha aos ensinamentos de Cristo. O fato de você achar que seu irmão é tolo pela escolha que ele fez, já lhe torna apto, credenciado, é como se você estivesse assinando ou comprando, né, o seu ingresso para o inferno. É isso que a Bíblia está dizendo. Aquele que chama o seu irmão de tolo
está sujeito ao fogo do inferno. Mais um, irmãos. No capítulo 7, ainda no Sermão do Monte, o versículo 1. Preste muito mais atenção agora no que Jesus Cristo falou. Quando ele começou a juntar as pessoas para instruí-los sobre o que é o cristianismo, ele disse assim, em Mateus 7:1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Presta atenção, palavras de Jesus Cristo registradas em Mateus 7:1. A ninguém julgueis, para que não sejais julgados. E aí, irmãos, eu aprendi uma coisa muito triste ao acompanhar as discussões políticas no meio dos cristãos. Deus deu a chave do céu a Pedro e a chave do inferno a alguns irmãos nossos. Sério isso? Porque colocam lá nos comentários que as pessoas estão aptas ao inferno porque escolheram fulano de tal, ou porque deixaram de escolher fulano de tal. E Jesus Cristo diz, a ninguém julgueis. A quem pertence o juízo? A Deus. E a chave do inferno ele não colocou nas mãos de nenhum de nós. E aí, irmãos, lembrando estes textos, eu gostaria agora de contar uma história que aconteceu com Jesus Cristo e está registrada lá em João 8. Gostaria que a amada igreja nos acompanhasse nesta leitura. Evangelho de João, capítulo 8, os versos de 1 a 11. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia para nos acompanhar nesta leitura. Diz assim. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, mas, além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem tampouco eu te condeno. Vai em paz e não peques mais. Amém? Irmãos, estamos diante de um texto muito interessante e muito apropriado para a nossa reflexão neste momento. Em primeiro lugar, porque as crianças estão falando de esperança. E nós vimos uma mulher que teve a sua esperança renovada diante de uma situação onde ela era digna de morte. A vida daquela mulher poderia ter acabado ali, naquele momento, quando ela foi flagrada num delito, onde a lei dizia que ela merecia morrer. Mas nós vamos observar algo muito interessante acontecendo. A primeira questão, e nós já observamos muito isso, né? Onde Jesus Cristo estava
ali estavam também os escribas e os fariseus. E muitas vezes a multidão também acompanhava Jesus Cristo, e ali tínhamos pessoas que estavam querendo aprender, tinham pessoas que estavam apenas com curiosidade, porque estavam vendo aquele movimento todo. Tinha pessoas ali que queriam ser beneficiadas pelos milagres que Jesus Cristo operava. Mas os fariseus e os escribas estavam muito incomodados com a pessoa de Jesus Cristo. E, na verdade, estavam querendo matá-lo. Estavam querendo uma ocasião para apanhá-lo em alguma falta. E a Bíblia deixa isto muito claro, que eles usaram aquela mulher, né, a situação que envolvia aquela mulher, para colocar Jesus Cristo numa situação difícil. E assim, ele dizendo que ela deveria ser apedrejada, e eu lhe perguntar, e onde está o seu amor, né, o seu discurso aí de amor, de perdão? Se ele dissesse não, iriam dizer, ele está indo de encontro à lei de Moisés, e teriam de que acusá-lo perante as autoridades. Os fariseus, irmãos, na verdade, eram pessoas que no início tiveram uma ideia muito saudável. Na formação, o que eles queriam, na verdade, era estudar mais a palavra, era ter uma vida mais pura, mais correta, diante de tantas coisas erradas que aconteciam. Só que eles foram se dedicando àquilo, aprendendo, e daqui a pouco começaram a se julgar melhores que os outros. Eles começaram a achar que pertenciam a uma classe diferente, melhor na sociedade, e se achavam no direito, né, de se colocar numa condição, como nós vimos, quando falavam com Jesus Cristo e quando apresentaram aquela mulher como se fossem os palatinos, né, da moralidade, da verdade, da santidade. E aí Jesus Cristo vai dizer algo que serve para nós como lição. Eu gostaria que você levasse muito a sério as lições que Jesus Cristo nos ensinou aqui, né? Aquilo que não está dito, mas está subentendido. Porque quando Jesus Cristo olha para os fariseus e diz que, tudo bem, a mulher é digna de morte, mas nós vamos fazer o seguinte, quem vai matá-la ou começar com o apedrejamento para que ela seja morta, são aqueles que estiverem sem pecado. Quem dentre vós, veja, irmãos, o risco que envolve aquilo que Jesus Cristo coloca. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Eu fico imaginando o desespero daquela mulher esperando a primeira pedrada. Porque aqueles homens eram hipócritas. Jesus Cristo mesmo os acusou muitas vezes de hipocrisia. E talvez algum deles, para poder demonstrar que realmente eram santos, pudessem atirar a primeira pedra e daqui a pouco começar o apedrejamento. Mas Jesus Cristo conhecia muito bem o coração daqueles homens, e eles perceberam, e a Bíblia diz que a consciência de cada um ali mostrou que eles estavam equivocados por querer tirar a vida daquela mulher. E aí a Bíblia diz que foram saindo um a um, irmãos. E sabe o que é que eu leio disto aí? É como se Jesus Cristo dissesse para aqueles homens que se achavam melhores que os outros: vocês não são melhores que ninguém, nem do que uma mulher adúltera. Irmãos, que lição. Aqueles homens estavam ali para apedrejar uma adúltera, mas as suas mãos não tiveram forças. A consciência tirou toda a força que aqueles homens tinham, porque eles também estavam em pecado. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, comece o apedrejamento. E eles não conseguiram lançar uma pedra naquela mulher. Não é à toa que a Bíblia diz: todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. É para que nós possamos reconhecer que a nossa medida não é o nosso próximo. Nós temos como alvo Jesus Cristo, o modelo para que nós possamos seguir a Jesus Cristo. Nós temos que olhar para Ele e nos perguntar todos os dias: o quanto está faltando para que eu me torne a pessoa que Jesus Cristo era?
falando como ele falou, fazendo o que ele fez. E aí, irmãos, eu vou perceber que eu ainda estou muito longe disso e vou me esforçar para melhorar a cada dia. Eu não devo olhar para o irmão e ficar me comparando com ele, porque isso pode dar uma certa comodidade, principalmente se eu achar que porque ele está cometendo algum erro, ele merece morrer e eu preciso e mereço ir para o céu. Mas há uma lição para aquela mulher também, irmãos. Enquanto para os fariseus, Jesus Cristo estava dizendo, vocês não são melhores que uma adúltera, ou seja, do que ninguém. Ele estava olhando para a adúltera e dizendo, minha filha, ninguém é melhor que você. Ou seja, você pode estar aqui nesta noite com um pensamento, não é como diz a Bíblia também, não tenha um pensamento sobre a sua pessoa, não é como se você fosse melhor do que você verdadeiramente é. Paulo se considerava, irmãos, como um refúgio. Eu não sou nada. Eu sou um verme, eu sou o maior dos pecadores. E sendo ele o apóstolo que foi. E aquela mulher estava se sentindo a pior pessoa. E talvez você tenha entrado aqui nesta noite também pensando assim, por conta dos seus muitos erros. E você esteja achando que você realmente é uma pessoa da pior qualidade. E Jesus Cristo olha para você agora e diz assim, olha, ninguém é melhor que você não. E não se deixe abater por conta dos discursos moralistas de pessoas que aparentam ser aquilo que na verdade não são. E que querem fazer com que você baixe a cabeça e se sujeite a tudo que está sendo lhe dito. Jesus Cristo, irmãos, deu uma palavra para aquela mulher no final e disse, onde estão os teus acusadores? Como quem diz, não era para você estar morta essa hora, né? Mas o que foi que aconteceu? A mulher diz, não sobrou ninguém, Senhor. Só estamos nós aqui. E aí Jesus Cristo vai dar uma terceira palavra, irmãos, como quem diz que não é conivente com o erro. Jesus Cristo não apoiou o adultério. Jesus Cristo não apoiou as coisas erradas que aquela mulher estava fazendo, como quem não apoiou qualquer outra coisa errada que estava sendo feita ali no meio do povo de Deus. E quando os fariseus, que na prática poderiam até não adulterar, mas o pensamento era mau, né? Aqueles que viviam pensando coisas ruins, ele disse, olha, a questão não é não adulterar, é você olhar para uma pessoa e já imaginar adulterando com ela. Você já pecou. A questão não é você matar a pessoa, é você desejar a morte do outro. E até falar mal do seu irmão, você está se comportando como um assassino. E aí, irmãos, a lição que nós aprendemos com Jesus Cristo é essa. Ele nos dá a oportunidade, restaura a nossa vida, mas ele exige de nós mudança de comportamento. Ele espera que nós possamos avaliar o que é certo e o que é errado, e para isso ele nos dá o Espírito Santo. E eu sempre digo na classe de discipulado aos novos convertidos, se você verdadeiramente se converteu, nunca mais na sua vida você vai fazer uma coisa errada achando que está certa, nem uma coisa certa achando que está errada, porque o Espírito Santo vai lhe incomodar. E é por isso que eu fiz questão de lembrar-lhes estes textos que falei aqui, porque o comportamento de muitos que se declaram cristãos é algo assustador, como se estes textos não estivessem na Bíblia. E nós precisamos lembrar a cada dia que Jesus Cristo, ele agiu de uma maneira que não foi simplesmente para que a sua história ficasse registrada e para que nós pudéssemos ler e achar bonito, não. É para que nós que nos declaramos cristãos possamos aprender com ele e possamos imitar o seu comportamento. Então, irmãos, vamos avaliar como tem sido a nossa vida, a nossa conduta, a nossa postura. Há outro texto também, em Mateus 5, quando ele diz, bem-aventurados são os pacificadores, né? E parece que está dizendo o contrário. Bem-aventurados são aqueles que inflamam as discussões, né? Que jogam lenha na fogueira, que gostam de ver o circo pegar fogo, como diz alguém por aí, porque vivem semeando discórdia e fazendo tumulto no ambiente onde chegam. E a palavra de Deus não nos convidou para isso, meus irmãos. E eu gostaria que nós pudéssemos realmente parar, né, com seriedade, refletir sobre a forma como temos nos comportado neste mundo, para que nós que já somos adultos, jovens, adolescentes, possamos aprender com o exemplo da criança e realmente que as nossas palavras possam transmitir esperança às pessoas.
Que elas possam olhar para nós que somos cristãos e dizer: vale a pena seguir a Cristo, porque eu percebo nas palavras e nas atitudes dessas pessoas que elas me amam. E isto deve vir da boca de qualquer pessoa. Mesmo aqueles que você ache que nem mereçam viver. Porque você não tem esse poder de julgar quem merece ou não estar vivo. Quem merece ou não ir para o céu ou para o inferno. Isto é muito sério e nós não podemos brincar com a palavra de Deus. A mulher flagrada em adultério aprendeu que ninguém era melhor que ela. Os fariseus aprenderam que não eram melhores que ninguém. E nós precisamos aprender, né, que os nossos pecados são lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Todo o nosso pecado, como ele colocou bem para aquela mulher. Vá em paz e não peque mais. Então, eu tenho essa oportunidade de chegar diante de Deus hoje, pedir perdão pelo que já fiz, mas de agora em diante não continuar no pecado. E o pecado implica falar mal do meu irmão, julgá-lo, achá-lo um tolo, usar o nome de Deus em vão, promover discórdia no ambiente por onde eu passo. Nós somos responsáveis, irmãos, para fazer com que esse clima de tensão, de desordem, de expectativas, né, de coisas que muitas vezes certamente podem piorar ainda mais o nosso relacionamento, não se concretize. Nós estamos vendo um clima de muita tensão. E nós que somos cristãos precisamos fazer o que Jesus Cristo fez. Chegou num momento de clima tenso e a tensão se dissolveu. Aqueles que queriam tirar uma vida desapareceram. Aquela que seria morta teve sua vida restaurada. É esse que deve ser o comportamento de um cristão. Chegar num ambiente tumultuado e fazer com que o tumulto se desfaça para a glória de Deus. Amém? Que Deus, irmãos, nos ajude a refletir com seriedade sobre isso.